Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem e com saúde, que é mais importante nessa história toda. Aqui, ó, é Eduardo Galvão em mais um vídeo para falar do lado bom da solidão. E o papo de hoje é: será que está muito tarde para a gente refazer a nossa vida? E esse papo, né, esse tema veio porque alguns amigos vieram me falar sobre esse tal desse recomeço depois de tudo isso que aconteceu, né, no mundo todo, que a gente não pode falar. Eu sou um canal ainda muito pequenininho aqui no YouTube, para que a gente possa ir contra as regras da plataforma. Então, devido aos nomes, a gente não pode falar, a gente não pode citar. Então, em respeito ao que a plataforma oferece para a gente não fala aqui determinados nomes. Então, vocês sabem, né, de tudo isso aí que aconteceu no mundo todo e que com a quantidade de pessoas que tiveram que recomeçar suas vidas, seja na idade que for. O recomeço, muitas vezes, ele não é programado e a gente vai falar sobre isso. E esse é um recomeço que dói muito, que a gente fica totalmente perdido, sem chão. Eu tive que recomeçar algumas vezes, eu sei, e posso falar para vocês com certa propriedade. E vou contar uma história de um amigo, aliás, duas histórias que eu espero ser bem curtas, mas que para ilustrar justamente essa questão de recomeçar, o quanto é importante a gente ter esse recomeço, fazer esse recomeço com os pés no chão e com muito mais segurança, com muito mais convicção daquilo que a gente quer, tá? Então a gente vai falar isso no próximo bloco, porque vocês sabem que nesse primeiro bloco aqui a gente fala sobre aí as pessoas que estão começando, estão entrando aqui pela primeira vez no canal. Sejam muito bem-vindas, e falar também para vocês, né, para os meus assinantes. Olha, já tem alguns assinantes já, hein? Para falar para vocês que eu não fiz vídeo na sexta-feira passada, porque eu tomei o negócio lá, raio da injeção lá da gripe, tive reações, não fiquei legal para fazer vídeo. Então eu excepcionalmente vou tentar botar 2 vídeos essa semana, mas a gente toda sexta-feira está colocando vídeo aqui para vocês. Mas vou fazer essa semana na quarta e na sexta, e vou ver se eu consigo aí fazer esse esquema de quarta e sexta para vocês aqui, a gente fazer um videozinho. Porque para você, né, que está começando agora, que está entrando agora pela primeira vez no canal, isso aqui é um canal que quer aguçar sim a sua vontade de conhecer a pessoa mais importante da sua vida, que é você mesmo. Aqui a gente tem um lema, eu tenho um lema, né? Entre nascer e morrer, nesse ato que a gente chama de vida, se você não conhecer a pessoa mais importante da tua existência, sinceramente essa vida não valeu a pena. Então a gente está sempre aqui indicando para vocês bons canais, para que vocês possam dar aí o pontapé inicial para começar aí o seu autoconhecimento. Na minha visão, o autoconhecimento tem 3 pilares, que é a neurociência, a psicologia e a filosofia, né? Então a gente também sempre deixa nas indicações aqui na descrição dos vídeos indicações de bons livros para você também começar essa jornada. Autoconhecimento requer conhecimento, e aqui a gente sempre indica aqui na descrição bons livros. A gente também sempre indica bons canais aqui ao longo, né, do meu canal. Vou sempre indicar aqui para vocês um caminho bacana para vocês começarem aí a ter o autoconhecimento, que para mim é extremamente necessário nos dias de hoje, para você ter uma vida muito mais tranquila, muito mais leve e muito mais convicto daquilo que você quer, você ter mais segurança nas suas decisões. Então acho que é importantíssimo a gente ter esse autoconhecimento. Então por isso eu abri esse canal aqui, e vocês sabem que para perder também a minha timidez, que eu sou um cara extremamente tímido, mas estou aqui, estou estudando, boto conteúdo para vocês, para que a gente possa aí juntos crescermos e ter esse autoconhecimento que é tão necessário nos dias de hoje, tá bom? Então eu vou lá, VaptVupt, daqui a pouco eu volto para a gente dar aí continuidade, dar aí profundidade ao nosso tema de hoje. Será que está muito tarde para a gente recomeçar a vida? Eu vou dar 2 histórias, vou contar 2 histórias e pedir para vocês também, lógico, se inscrevam aí no canal, dê um like no vídeo, acione o sininho de notificações para toda vez que colocarmos um vídeo vocês terem acesso aos nossos conteúdos. E falar para vocês também que a frase do dia eu sempre termino, para quem já conhece aqui o canal, eu sempre termino os meus vídeos recitando
aqui uma frase ou de um conhecido, ou de um desconhecido, de um filósofo, de um psicólogo, de uma celebridade ou de uma pessoa anônima. A gente está sempre colocando aqui para você fazer as suas próprias análises e você ter a sua própria opinião, começar a trabalhar a tua cabeça, se questionar, porque para mim também, além desse conhecimento escrito, esse conhecimento que a gente pode ter através dos canais aqui no YouTube, a gente também, para mim, é um passo importantíssimo a gente começar a se questionar. Se questionar também faz parte de um processo de autoconhecimento, tá bom? Então, vamos lá, VaptVupt, eu volto já. Fala, rapaziada! Já fui, já voltei, já tô de volta aqui para falar do tema de hoje. Será que é muito tarde para a gente refazer a vida? E eu vou falar logo de cara para vocês o seguinte: existem recomeços, né? E a gente refaz a nossa vida. Muitas vezes a gente planeja isso, né? Refazer a nossa vida profissional, refazer a nossa vida, né, amorosa. Muitas vezes a gente já programa isso. Mas quando isso não é programado, quando a vida te impõe que você tenha que fazer uma mudança aí de forma drástica. Muitas vezes isso aconteceu comigo, né? Para quem não sabe, eu tive meu próprio negócio. Infelizmente, por culpa minha, né? A gente não pode se eximir das nossas culpas. Eu tive uma grande parcela de culpa, mas eu fechei o meu negócio. Quando eu fechei, eu não fechei só uma porta física, não. Eu fechei e abri mão de um sonho, que é duro, não é fácil. Às vezes a gente fica totalmente perdido, sem direção, sem rumo, quando essas coisas acontecem de forma assim, sem inesperada, né? Eu vou contar aqui rapidamente uma história para vocês de um amigo que nesse problema que o mundo teve, ele perdeu absolutamente tudo. Ele perdeu a esposa, ele perdeu o emprego, ele perdeu a sogra que ele achava que era uma segunda mãe e ele perdeu a mãe. Olha só quanta coisa esse cara perdeu e quanta coisa assim, de forma abrupta, né? A esposa dele estava saudável até pegar esse problema, essa doença. O trabalho dele era um trabalho que até então era um trabalho que dava segurança para que ele pudesse manter a sua própria família. E quando deu esse boom, ele infelizmente teve que entrar na contenção de despesas. E, enfim, ele perdeu absolutamente tudo. E para recomeçar dessa maneira é muito difícil. A gente tem que ter uma força sobrenatural, tirar uma força de dentro da gente muito intensa. Eu sei porque eu já passei por isso. Eu perdi negócios, né, ao longo da minha vida. Perdi a minha mãe de uma forma totalmente abrupta também. Não para essa doença, ela nem chegou a pegar, ela faleceu em 2013, mas ela, no dia 18 de agosto de 2013, ela dançava e brincava comigo para no dia 19 eu estar enterrando a minha mãe. Então, são coisas que a gente perde o nosso rumo, perde a direção, mas aí vem a grande oportunidade que eu chego para vocês e falo de coração isso, porque eu passei por isso. Esse rapaz também passou por isso, né? Hoje a gente se fala com uma certa regularidade, né? E ele chega para mim e fala: Galvão, eu tenho que ressignificar a minha vida, eu tenho que me refazer, eu tenho que passar por esse momento de dor, sentir esse momento de dor e repassar isso e tentar tirar forças para que eu possa ter um caminhar mais tranquilo, mais leve. E a partir daí, né, a partir de conhecer a si mesmo, entender que a gente tem que passar por devidas dores, só na dor que a gente consegue aprender alguma coisa, não é no barzinho, tomando a nossa cervejinha, alegre, pulando, que a gente vai aprender absolutamente nada. A gente não aprende, é nesses momentos que a gente aprende, no momento de dor e de recomeço. E para recomeçar, o primeiro grande passo que eu dei na minha vida e que esse rapaz também está dando é conhecer a si mesmo. É ter esse conhecimento, é ter esse relacionamento melhor com ele mesmo. Não se culpar tanto, não se deixar levar pela essa voz que muitas vezes a gente escuta e que castiga tanto a gente, né? Ser um pouco mais complacente com a gente mesmo.
entender que a gente está passando por um momento de dor e que a gente tem que ter pausa, respirar, para que a gente possa criar objetivos novos e traçar o nosso destino com muito mais segurança, com muito mais firmeza e olhar para trás. E, lógico, a gente não pode apagar o nosso passado, gente. Essas dores, elas vão de vez em quando aparecer na nossa vida, mas a gente tem que entender que essas dores vieram para que a gente pudesse aprender alguma coisa, para que a gente pudesse ter um recomeço com mais segurança, pudesse ter um recomeço com muito mais firmeza, com muito mais convicção e muito mais forte para os novos recomeços que a gente vai ter porventura na nossa vida. Porque a vida é assim, a vida é feita de começo, recomeço, começar de novo e recomeçar. E a gente está sempre aí, né, nessa daí. E ter esse recomeço, quando a gente tem esse recomeço, como eu falei anteriormente, programado, beleza, tudo bem, mas quando a gente tem esse recomeço que parece que é ceifado uma parte da vida da gente, porque a gente pega a gente de surpresa, que a gente realmente fica desnorteado, é nessa hora que a gente tem que entender que esse período de ficar desnorteado, ficar sem rumo, esse é o primeiro processo do desespero, e esse desespero, ele é normal, ele é do ser humano, ele é comum. Só que vai chegar uma hora que a gente tem que parar, a gente tem que respirar e tentar colocar nossa casa em dia, nossa vida em ordem, começando, né? E aí vem a minha opinião, foi isso que eu fiz, é isso que esse meu amigo está fazendo também. Começar a se conhecer melhor, a se entender melhor e ter um relacionamento muito melhor conosco mesmo. E aí tudo fica mais fácil. Também vou contar aqui rapidamente uma história de um senhor que toda vez que eu fico assim um pouquinho mais para baixo, eu lembro desse senhor. Esse senhor, ele, quando eu comecei a fazer a faculdade de Direito, ele entrou na minha turma e ele começou a fazer a faculdade aos 60 anos de idade. E eu, olha, logo eu estava com 30 e poucos, né? Quase 40, não chegava aos 40 não, 30 e pouco, tem 25 anos, eu estou com 54, eu tinha uns 30 e poucos anos, né? E eu já entrei na faculdade achando que eu ia sofrer bullying por causa da idade. E esse senhor, aos 60 anos, chegou para mim e falou que era o recomeço da vida dele, que ele começou a se alfabetizar aos 40 anos, depois que ele colocou os filhos dele, né, deu o caminho para os filhos dele, e ele começou a estudar, a se alfabetizar aos 40 anos, e aos 60 ele achou no direito que era pouco e ele queria mais e entrou para a faculdade de Direito. E ele falava com tanta convicção que contagiava as pessoas que estavam ao redor dele falar que ele não queria só fazer o direito por fazer, ele queria atuar na área do direito, ele queria até o final da vida dele doar a vida dele e recomeçar a fazer lá né, trabalhar na área do direito, né, mesmo depois de formado, mesmo com a idade que ele já tinha. Então isso contagiou. Então recomeçar não tem idade, não tem hora. É a hora que a gente senta e fala, está na hora de recomeçar. E eu acho que muita gente que está perdida aí, né, desorientado nessa hora, porque não é fácil, eu sei porque eu já passei por isso, vi amigos passarem por isso, e a gente acha que está tudo, né, no limbo, que a gente não tem mais um direcionamento, que está tudo perdido, mas chega uma hora que quando a gente bota a cabeça no lugar e a gente começa a botar diretriz na nossa vida a partir de um autoconhecimento, você pode ter certeza, o teu caminho vai ficar muito melhor, o teu caminho vai ficar muito... Não é fácil, gente, porque eu não gosto de vender facilidade, mas fica com muito mais convicção, você entra para o teu caminho sabendo, com muito mais, atuando com muito mais inteligência. A gente fica com mais casca para poder lidar com os percalços que a vida vai... Sempre um ou outro percalço a gente vai ter que ultrapassar, sempre um outro obstáculo a gente vai ter que pular, porque a vida é feita assim, de altos e baixos, de recomeço, de começo. E é assim que a gente tem que caminhar. E quando a gente caminha através de conhecimento de si mesmo, essa caminhada fica muito mais tranquila. Por isso que eu abri esse canal,
para que a gente possa, para eu aguçar em você essa vontade de você começar a conhecer a si mesmo e ter, se tiver que ter os seus recomeços, que você recomece com muito mais convicção, sabendo daquilo que realmente é importante para você, tá bom? E eu vou lá agora, rapidinho, pegar minha cola para falar para vocês da frase do dia. Fica comigo aqui, porque a frase do dia tá incrível. E eu peço mais uma vez para vocês, desculpa, porque eu ainda tô aí com as reações aí da injeção, ainda tô falando fanhoso, ainda não tô legal não, tô um pouquinho febril, tô falando meio fanho, mas é isso aí. No próximo vídeo a gente já melhora. Eu espero botar um vídeo na sexta-feira aqui também, tá bom? Então vamos que vamos. Vamos lá rapidinho. Eu vou lá pegar minha colinha e já volto. Fui. Rapaziada, já tô aqui com a minha colinha para falar da frase do dia, que é de Henry Ford, empresário, engenheiro, fundador da Ford, né? Nasceu no século XIX. Olha só o que esse cara fala. Vamos lá. Abre aspas para Henry Ford. O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência. E olha, gente, é fato. Quando a gente tem esse recomeço, a gente tem a oportunidade de recomeçar a nossa vida, a gente tem a oportunidade de recomeçar com mais inteligência, com mais casca, né? Com muito mais sabedoria. Mas esse recomeço, se você tentar realmente querendo recomeçar e refazer a tua vida, recomeça e refaz a tua vida conhecendo a si mesmo. Essa é a primícia de tudo, na minha humilde opinião, quando eu falo de refazer a vida. Refaça a vida conhecendo a pessoa mais importante da sua vida, que é você mesmo. Se entenda com você mesmo, começa a ter uma relação mais saudável contigo mesmo, né? Quando a gente tem essa relação mais saudável, a gente intensifica o nosso amor próprio, a gente tem uma autoestima. Independente da posição em que você esteja, é só uma situação ruim que a gente está passando e que essa situação uma hora vai passar. E a gente vai reconstruir a nossa vida e vai recomeçar com muito mais inteligência, com muito mais objetividade e com muito mais determinação e segurança daquilo que realmente a gente quer e daquilo que realmente, genuinamente, vai fazer a diferença na nossa vida, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a sexta-feira. Eu espero sexta-feira tá melhor para poder aí colocar os nossos vídeos para que a gente possa aumentar cada vez mais essa família. O lado bom da solidão aos poucos está aumentando. Vamos lá, vamos que vamos. Agora você não está mais sozinho, você tem aqui o lado bom da solidão. E olha, para dizer para vocês que a gente nunca está sozinho. A gente tem a nossa própria companhia. Tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus e até sexta-feira que vem. Fui!